hoje, quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? É óbvio que eu não vou falar aqui sobre a existência, porque Deus, Ele simplesmente existe. Nós, diante de Deus, tratando de existência, não somos nada. A nossa vida passa, a nossa vida acaba, ela é finita aqui nesta terra. Então, nós somos grãozinho de areia ante o Senhor Deus dos exércitos. Não é sobre isso. Eu quero estudar com os irmãos nesta manhã algo importante para a gente refletir. É que na época de Jesus, na época que ele estava vivendo aqui essa vida corpórea, humana nesta terra, e também hoje acontece isso, mesmo ele não estando aqui em forma humana, corpórea, mas estando aqui em espírito, e ele está conosco nesta manhã, né? Haviam algumas pessoas, haviam algumas turmas que estavam diante de Jesus. E para essas turmas que estavam diante de Jesus, para essas pessoas, haviam diversas vertentes, opiniões, e havia também até alguns paradoxos. Gente que pensava de um jeito, gente que pensava de outro jeito. Por exemplo, haviam diante de Jesus uma turma que achava que ele era a reencarnação de Elias. Havia uma turma também diante de Jesus que o classificaram como príncipe, como diz o texto, príncipe dos demônios, Beelzebu. Aliás, eu até pesquisei, não sei se você já sabia, eu pesquisei para deixar isso aberto aos irmãos. Beelzebu é uma palavra que, trazida do grego para o português, quer dizer senhor das moscas. E por que senhor das moscas? Porque na época, na realidade, essa divindade Beelzebu era adorada pelos filisteus, na cidade bíblica de Ecrom. Essa cidade era mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Os cananeus, os filisteus, essas pessoas que não têm o nosso Deus como Senhor, um dos deuses deles era Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, eles depositavam oferendas, corpos, parte de corpos de animais, para o que eles chamavam de Senhor dos exércitos. E com o tempo, aquelas carnes elas iam apodrecendo. E por causa dessa podridão, as moscas vinham, e ao longo do tempo, claro, os mosquitos, eles fazem a parte dele decompondo isso. Por isso que eles associaram o que Jesus estava fazendo, os milagres, as maravilhas, eles associaram ao príncipe dos demônios, Beelzebu, senhor das moscas. Em Lucas, acompanha aqui no telão, capítulo 11, versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu e o mudo falou, a multidão ficou admirada. Duas turmas. Gente que, uau! Esse Jesus fez um milagre. Versículo 15, mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Nesse mesmo texto, Jesus continua explicando para eles tomar cuidado para não atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios. Esse talvez seria, segundo alguns estudiosos bíblicos, o chamado pecado contra o Espírito, que não tem perdão. É atribuir a obra do Espírito na nossa vida para demônios. Jesus estava falando com eles, depois que ele falou, uma turma chegou nele e falou assim, bom, já que és quem você está falando, então nos dá um sinal. Em Lucas 11, 16, outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal dos céus. Aí Jesus dá uma dica para eles. Lucas 11, 17 agora. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Versículo 18 ele explica, se Satanás está dividido contra si mesmo,
Como o seu reino pode subsistir? Eu digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Na verdade, aqui a expressão original é os discípulos de vocês. Por isso, eles mesmos, esses discípulos, estarão como juízes sobre vocês. Versículo 20 ele diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aí aquela turma falou: uau, ele está falando de Deus. Jesus em Lucas 11, 23, ele também disse: aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aí no meio da multidão, uma mulher, ela se manifesta, Lucas 11, 27, enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Aí Jesus responde: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus tinha resposta para tudo. Mas haviam essas turmas que ficavam diante dele, de alguma forma tentando ver o que ele iria fazer, o que ele iria falar. Quando Jesus estava numa sinagoga, na sua própria cidade, ele entrou, participou daquelas reuniões, e ele leu uma palavra que falava exatamente, uma profecia de Isaías, que falava exatamente sobre a vida dele. Então Lucas 4,16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Levantou-se para ler. Versículo 17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, 19, para proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. 21, então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Dentro da sinagoga, duas turmas. 22, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Aí eles perguntavam entre si: não é este o filho de José? Mas havia também uma turma que lá dentro desejou algo terrível. Lucas 4, 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Versículo 30, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Ele lê uma palavra, ele manifesta ali a sua presença como ungido de Deus, do Senhor. Algumas pessoas admiraram, conversaram entre si: poxa, esse aí é aquele filho de José e tal. Mas havia uma turma que diante de Jesus disse assim para ele: ele é um charlatão, esse cara é mentiroso, esse cara está pensando que ele é quem? E o levaram para fora e expulsaram e levaram até para um precipício para destruí-lo. No outro texto, havia uma turma que quando Jesus fez um discurso mais... Eu leio esse texto, sinceramente, irmãos, eu não entendo como um texto pesado. Se você ler João capítulo 6, toda aquela descrição de João capítulo 6, depois você lê na sua casa, o dia que você tiver curiosidade, Jesus está ensinando sobre o pão da vida, sobre o pão que desceu dos céus. Jesus está dizendo para eles que eles precisam ter um novo relacionamento, um novo e vivo relacionamento com Deus. Jesus está dizendo para eles o seguinte: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo.
Jesus está ensinando algumas coisas tremendas, mas os caras tinham a mente tão fechada, esses fariseus da época, esses doutores da lei, eles se achavam tão melhores que Jesus, que eles começaram a rejeitar. E Jesus tinha vários discípulos, várias pessoas que estavam ali se tornando discípulos. E é interessante que em João capítulo 6, versículo 60, acompanha aqui no telão, ao ouvirem isso, depois você lê o relato nos outros 59 versículos na sua casa, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Versículo 62, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63, Jesus diz: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. 64, contudo, há alguns de vocês que não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. 65, e prosseguiu: é por isso que eu lhes digo que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Interessante que, daquela turba que estava diante de Jesus, quando ouviram a palavra, e isso acontece inclusive hoje a gente vive o tal do politicamente correto, você às vezes não pode dar uma palavra mais dura, mesmo que seja verdade. A gente tem até que se readaptar no jeito de pregar a palavra, de ensinar, porque você tem que ensinar e que o Espírito Santo faça a obra dele, convença a pessoa. Às vezes você não pode ser muito duro, porque as pessoas hoje, quando elas ouvem uma palavra dura, falam: isso aí, não quero saber disso não. Quero uma igreja que light, uma igreja que fale, como diz o texto da palavra, aquilo que eu quero ouvir. E a maioria das vezes Deus nos conhece e Ele quer que a gente ouça o que nós precisamos ouvir, e não o que nós queremos ouvir. O que nós precisamos ouvir, às vezes, a palavra fala. Ela mesmo se define como uma faca de dois gumes que corta dos dois lados, que faz a separação entre juntas e medulas. Às vezes a palavra de Deus, ela nos confronta. Mas hoje, com esse negócio de politicamente correto, as pessoas se sentem, tão confrontadas, que elas falam: não, eu não quero ouvir mais. Desliga a televisão, muda o canal, vou para outra igreja, vou ouvir outro cara, vou seguir outro cara. O que aconteceu com Jesus? Os caras ouviram isso, falaram: não, isso é muito duro para a gente, não quero saber disso não. Viraram as costas e saíram. Aí Jesus, João 6,67, perguntou aos seus 12 discípulos: vocês também não querem ir? 68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. 69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Duas turmas. Uma que ouviu e foi embora, e outra que ficou e falou: não, para onde a gente vai? A palavra que o Senhor está falando é palavra de vida eterna. Eu preciso ouvir isso. Às vezes eu não quero ouvir isso, mas eu preciso ouvir isso. Quem somos nós diante de Jesus hoje? Lembra-se das turmas que nós já estudamos aqui durante esses meses atrás? Haviam pelo menos 3 turmas que seguiam a Jesus no meio da multidão. Havia aqueles que estavam no meio da multidão porque eles queriam resolver algum tipo de problema, eles queriam resolver algum tipo de dificuldade. Nada de anormal nisso, porque Jesus é tão bom que Ele cura, liberta, salva, abençoa. Mas a maioria das pessoas dessa turma, eles resolveram os seus problemas e foram embora viver a vida. Havia uma outra turma, que são aqueles que estavam ali como os fariseus e tal, para julgar, para acusar, para tentar de alguma forma desacreditar Jesus por aquilo que Ele falava.
E havia aquela turma, como Pedro, Tiago, João, que chegava assim: o senhor falou, está falado, eu creio, eu estou contigo e não abro, eu estou aqui. A gente estudou sobre isso algumas vezes nesses últimos meses. Quando ficaram diante de Jesus e o ouviram as suas palavras, os seus ensinos, houve pessoas que diante de Jesus aceitaram aquilo, como acredito eu e você que estamos aqui. Eu vou ser otimista aqui, né? Eu acredito que você que está aqui é porque você ama a Deus e a palavra que se prega aqui neste lugar traz vida para a tua vida, né? Vamos entender isso. Teve uma turma também que, ao invés de olhar os milagres que Jesus fazia, e ele chegou num lugar e fez um grande milagre, sempre tem gente que faz parte da turma que só pensa em si, que só pensa na sua vida, nos seus negócios, e os outros que se lasquem. É aquela turma que pensa assim: cada um por si e Deus por todos. Esse texto eu quero ler com você. Se você trouxe a Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5. Deus é bom. Versículo 1, uma história também muito conhecida, já foi pregado algumas outras vezes aqui, por outros pregadores até. Marcos capítulo 5, versículo 1, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Versículo 2, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4 de Marcos 5, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Versículo 5, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Num outro texto dos evangelhos diz inclusive que esse rapaz ele andava nu, que ele se autoflagelava. Versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, 7, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Versículo 9, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Versículo 10, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Versículo 11, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. 12, os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. 13, ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. 14, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido, ou o que havia acontecido. Versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E aí ficaram com medo. Versículo 16, os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. 17, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. 18, quando Jesus estava entrando no barco,
O homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. 19, Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Interessante nessa história é que uma turma chega e vê um cara que era endemoniado, possesso, né? Um cara que vivia no meio dos sepulcros, como eu disse em outros relatos do Evangelho, ele até comia partes de corpo, se alimentava de partes de corpo, vivia nu, se autoflagelava, e era um homem temido, porque tentaram algumas vezes amarrá-lo com correntes, cordas, mas ele endemoniado quebrava tudo. Quando Jesus chega nessa cidade, que Jesus passa por essa cidade, quando Jesus chega nessa região da Gadária, onde tem os gadarenos, na versão aí do NVI está Gesarenos, mas também tem os gadarenos, é o mesmo povo. Quando Jesus chega, os demônios, pasmem vocês, os demônios, eles, através daquele homem, se lança aos pés de Jesus e diz assim para ele: por que vieste nos atormentar agora, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aí vem o povo da cidade, depois que houve a libertação e tal, vem o povo da cidade, o que aconteceu? Os 2.000 porcos, aquela manada aqui de 2, morreram tudo. Esse cara aí fez uma reza, saiu os demônios do cara, você viu, o cara está ali, ó, vestido, são. E pularam os porcos, pularam um precipício abaixo e morreu tudo afogado. Aquela turma, quando viu Jesus, em vez de ficar feliz, uma vida se salvou. Uma vida que estava perdida. Era para o povo chegar e falar assim: realmente eu ouvi falar de você, você realmente é o Filho do Deus Altíssimo. Não, os demônios aqui falaram, porque eles olharam para Jesus e falaram assim: por favor, sai daqui, sai da cidade aqui, por favor, vai embora daqui. Por quê? Porque aquela região vivia da criação de porcos. Em vez de se alegrar porque alguém foi liberto, foi salvo, vivia uma vida miserável, eles ficaram bravos com Jesus porque Jesus tirou deles a forma de ganho que eles tinham, naquele momento. Veja que tipo de turma se colocava diante de Jesus. Interessante que a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 10 diz que aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Teve uma turma que ficou diante de Jesus dizendo o seguinte: o cara está falando aí é bobagem, esse cara é um herege, esse cara aí precisa ser morto. Esse cara, vamos tirar ele daqui e jogar ele no precipício. Esse cara aí é mentiroso. Esse cara é o príncipe dos demônios, Beelzebu. Em vez de eles olharem para Jesus e dizer assim: realmente, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eu li esse texto hoje de manhã, em casa, e é tão bom ler esse texto, porque mesmo aqueles que dizem que Deus não existe, aqueles que dão de desdém para Deus, a Bíblia diz que um dia, todos, no céu, na terra e debaixo da terra, hão de se ajoelhar e declarar: Jesus Cristo é o Senhor.
A Bíblia diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Tem alguém aqui nessa manhã assim? Recebemos Jesus? Cremos no seu nome? Estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência, nem descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, vejam que paradoxo. Enquanto uma turma, julgava, apontava, xingava, tentava desacreditar Jesus, havia uma turma que estava diante dele e o reconhecia como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, como aquele que pode mudar histórias, como Ele mudou a minha e eu creio que Ele mudou a tua. Algumas lições importantes para a gente tirar nesta manhã deste tema. Quem é você diante de Jesus? Quem é Jesus para você, para mim? Em um texto que eu gostaria de ler aqui, vou começar a encerrar com os irmãos. Se você trouxe a sua Bíblia aí, vamos abrir novamente, agora em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia, fácil de achar, capítulo 3. Aqui, capítulo 2, 3, estão descritas informações que Jesus trouxe para João, que teve a revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Teve essa revelação na chamada ilha de Pátimos. Ele estava preso lá. O tempo que ele viveu lá, ele teve um tete-a-tete com Deus e Cristo revelou para ele o que seria dos tempos, dali para frente. E ele trouxe cartas para igrejas, as igrejas que tinham sido abertas na Ásia Menor, naquela região. Nessa última carta, Apocalipse 3, versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 15, Jesus disse: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. 16, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E por que Jesus falou isso para aquela igreja? 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Jesus diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. 18, dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Por quê? Jesus falou, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim também como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aí ele encerra 22 dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que Espírito diz às igrejas. Para encerrar aqui, segundo especialistas, essa igreja relatada aqui, pode-se fazer uma comparação com a igreja do século 21. Porque a igreja do século 21, não que não aconteçam milagres, acontecem milagres, mas não como antigamente.
Não acontece mais milagres como antigamente. E por quê? Porque a igreja hoje, eu já ouvi essa expressão de muitos pastores que pregaram sobre assuntos semelhantes. A igreja hoje, ela pode dizer assim, eu tenho dinheiro, tenho riqueza, os templos são lindos, o chão brilha, as cadeiras são estofadas, o som é de primeiro mundo. Eu tenho prata, eu tenho ouro. Mas são poucos hoje os que podem dizer assim, ei, levante e ande. Que Deus te dê visão, que Deus te dê voz, que Deus te cure. Porque a igreja de hoje, esse século 21, a gente está vivendo num tempo que a turma de hoje, elas estão assim na igreja, eu estou trabalhando, estou ganhando bem, tenho meu carro, tenho minha casa, tenho dinheiro, eu não preciso de mais nada. Eu vou para a igreja quando eu tiver necessidade, eu vou para a igreja quando eu estiver doente. Eu não preciso mais ter esse negócio de igreja, de estar presente e tal, porque agora tem a internet, então eu posso assistir de casa, tudo bem. E lembre-se, há 10 ou 11 anos atrás, quando nós começamos com esse trabalho de transmitir imagem, que a gente transmitia só som, a ideia era levar o evangelho, como a gente leva hoje, para pessoas no Brasil e fora do Brasil. Que existem pessoas que agora estão assistindo a gente em outros países. Mas isso se tornou algo assim, tipo, ir lá, vou despender do meu tempo, vou chegar lá, aí eu vou ter que cantar, aí eu vou ter que bater palma, aí eu vou ter que ofertar, aí eu vou ter que ouvir, e você não tem que nada disso, você faz isso porque você ama a Deus, está aqui, sabe que Ele fala para você, que Ele te abençoa, e quando você louva porque você agradece a Ele. O problema de hoje é que essa igreja de hoje, ela não olha muito para Jesus. E é interessante que Jesus fala para a igreja. Essa palavra está sendo dirigida para uma igreja. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Mas você precisa abrir. Porque tem muita gente que fechou a porta para Jesus. Por quê? Porque ele não precisa de mais nada. Ele tem casa, tem carro, está comendo, tem trabalho, viaja, vive a vida. Eu não preciso muito de Jesus agora, não preciso muito. E na verdade Jesus está dizendo, escuta, para pensar. O que você tem? O que eu tenho? Nada. Eu não tenho nada. Ah, pastor, mas você tem um carro, eu não tenho nada. Salmo 24 é taxativo. A terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há, pertence a Deus. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele permite que a gente trabalhe aqui e tenha um carro, tenha uma casa, tenha saúde, possa até viajar. Mas a gente tem que ter consciência assim, eu sou um pobre, miserável e nu, e se eu não me colocar diante de Deus, se eu não me reportar a Ele, se eu não entender que Ele realmente é o Filho do Deus Altíssimo, aonde eu vou parar? Por isso que eu pergunto, para encerrar aqui, essa inteligência que as pessoas têm hoje, tem tanta inteligência hoje, que às vezes a mente trava em relação a este assunto. Conversava com um rapaz na sexta-feira e dizia para ele assim, vai para a igreja. Vai para a igreja. Eu vou falar por mim, eu disse para ele. Eu, desde jovem, na igreja e tal, já estou meio que institucionalizado, né? Desde jovem na igreja, cara, e os caras falam que tem que curtir a vida. Pô, eu curti a vida. Eu joguei bola, eu fui para a praia, eu namorei, eu assisti filme, eu fui um dos caras que assistiu no cinema os embalos de sábado à noite. Eu vivi minha vida. Mas eu ia na igreja terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite e trabalhava de segunda a sábado ou de segunda a sexta.
eu não entendo o que é curtir. O que é curtir a vida? Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Mas um dia nós vamos estudar aqui. O que é curtir a vida na cabeça das pessoas? É cheirar? É beber? É fumar? É só viver viajando? Isso é curtir a vida para você? O que Jesus está querendo dizer para essa igreja aqui? Escuta, você tem que entender que você está aí vivendo o que você está vivendo, porque tem um Deus que é muito bom e misericordioso. E a gente chega um tempo na nossa vida, o tempo vai passando, que a gente chega diante de Deus, ou de Jesus, e a gente vive aquela vida assim, tá bom assim. Você não vai para a igreja, você não vai... Não, tá bom, eu estou curtindo aqui. Tá, mas e o que Deus representa para você? Deus é bom, Deus é legal. Não vou nem falar de vir para a igreja, isso é só um detalhe. Eu vou falar aqui do que Jesus fez na tua vida. Jesus fez alguma coisa por você? Eu vou pedir até para levantar a mão, porque nem todos falaram amém, né? Jesus fez alguma coisa na tua vida? Levanta a mão. Amém. A maioria. Ótimo. Você fala disso? Você fala disso para as pessoas? Você tem prazer de andar quando você carrega a sua Bíblia? Você fala disso para as pessoas? A pessoa fala assim, escuta, você não bebe, não fuma, porque eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Ele é o Deus da minha vida. Deus? Ele é o Deus da minha vida. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Aquele rapaz, quando ele foi curado, a gratidão dele foi tão grande, que Jesus estava subindo no barco, ele correu atrás. Falou, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus falou, não, fica aí e conta para as pessoas o que Deus fez na tua vida. E se você ler o texto aqui, ou reler como nós vimos, vai para a tua casa, para a tua família, Marcos capítulo 5, versículo 19, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. E o texto diz no final, versículo 20, que todos ficaram admirados. Por quê? Porque essa pessoa entendeu, alguém teve misericórdia de mim, alguém morreu no meu lugar. Então quando eu estou diante desse Jesus, eu não sou aquele que fica, esse cara aí, tal. Não, eu sou aquele que, eu sou filho pela graça de Deus, através de Jesus. Ele é o primogênito, o primeiro entre muitos, como eu e você. Interessante que o texto aqui de Lucas 4, 38, sabe o que a sogra de Pedro fez? Eu não sei o que Pedro fez, mas eu sei, a Bíblia diz o que a sogra fez, que Jesus curou a sogra dele, né? Eu não sei se Pedro ficou feliz ou não, mas o texto diz, brincadeiras à parte, o texto diz o que a sogra de Pedro fez. Lucas 4,38, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. 39, estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Aí ela se levantou imediatamente e foi ligar a televisão para assistir a novela. Não, o texto diz que ela se levantou e foi servir. Meu irmão, eu não sei que turma que você faz parte, mas a turma que ama mesmo a Deus, ele serve. Ele entende o que Deus fez por nós. Deus te deu dinheiro, que legal. Deus te deu dinheiro para você ser uma bênção. Já falei aqui semana retrasada, não estou falando para você ser Silvio Santos, né? Oi, quem quer dinheiro? Oi, estou dando. Não. Mas Deus pode tocar no teu coração como Ele tem tocado, para você abençoar outras vidas que estão necessitadas. E lembre-se, a Bíblia diz isso, não sou eu, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Quem somos nós diante de Jesus? Aqueles que atacam, aqueles que julgam, que apontam, aqueles que falam para ele, não, essa palavra é muito dura. Eu pensei que ser crente ou cristão era outra coisa, mas aí eu tenho que, irmão, você não tem que nada, você é livre. Só que Jesus disse o seguinte, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vida de cristão é vida de servo, de serva. Por quê? Porque sabe o que Deus fez já por nós. Se nós podemos hoje participar dessa ceia,
foi porque alguém no passado deu o seu sangue, deu a sua vida, para que nós pudéssemos hoje estar aqui sentados, diante de Jesus, podendo adorá-lo, podendo engrandecer o seu nome, poder servi-lo, poder ser uma bênção. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus não chamou você para ser... Hoje não dá para falar mais isso, né? Mas antigamente falava que tem membro que é prego, membro de banco, né? Antigamente os bancos eram cheios de prego. Hoje as cadeiras tudo soldada, né? Mas Deus não chamou a gente para ficar sentado. Deus te capacitou. Deus investiu tempo em você. Deus deu a vida por mim e por você. Quem somos nós diante dele hoje? Para encerrar aqui, a gente participar da ceia, eu estava preparando essa mensagem e me veio perguntas no meu coração: que tipo de evangelho nós estamos vivendo? O que Jesus representa para nós? Eu não vou nem comentar aqui, não é do meu feitio, o que estão falando por aí hoje, em relação a Jesus, Bíblia, Evangelho. A gente ouve cada palavra aí hoje que... Enfim, a Bíblia está se cumprindo, irmãos. Eu falei isso essa semana que passou com o pastor Marcelo de Oliveira. Contactei para ele estar aqui no domingo que vem e eu falei para ele, ele falou: poxa, pastor, a gente está vivendo um tempo difícil. Eu falei: pastor, a minha visão é essa. Tomara que nós sejamos aqueles que cumprem a parte boa da Bíblia, porque para cumprir a parte ruim tem um monte aí já, né? E eu me lembrei de uma história que eu já contei aqui algumas vezes, algumas mensagens. Esse ano eu acho que eu não falei isso ainda, então eu vou falar. E um judeu, e depois de Jesus, uns anos depois, ele se converteu. Eu ouvi essa história lá em Jerusalém. Um outro pastor no passado contou numa mensagem. Ele chamava, acho que kippá. Não sei se deram esse nome porque eles usavam aquele negocinho na cabeça, né? O famoso kippá. Mas esse homem, ele se converteu ao cristianismo, judeu, se converteu ao cristianismo. E quando ele se converteu mesmo. Ele diante de Jesus era assim: tu és a minha vida, tu és o Filho de Deus, eu te conheci, eu te agradeço pela vida que me deste, eu te agradeço por morrer no meu lugar na cruz do Calvário, eu te louvo, mesmo em situação difícil, mesmo em situação boa, eu te louvo, eu te adoro, e eu quero falar do Senhor para as pessoas. E a história diz que ele ia de cidade em cidade, chegava lá, ele se reunia com algumas pessoas e falava de Jesus. Era um judeu muito conhecido na época. E a história que contam diz que uma certa vez ele estava entardecendo e ameaçou, o tempo fechou, e ele pegou o barco e foi para uma cidade. E chegando lá já estava noite, muito escuro, névoa. Desceu do barco e ele tinha na ideia o caminho para chegar naquela cidade. E de repente esse caminho ele se perdeu. E aí nesse caminho ele começou a andar, até que ele achou um forte muito grande da época de soldados romanos. E quando ele estava chegando perto, alguém lá de cima gritou para ele: quem és tu? O que fazes aqui? E ele ficou pensando naquilo e pensando, e aí o guarda de novo gritou: quem és tu? O que fazes aqui? E ele gritou para o cara: ei, quanto você ganha por mês para gritar isso? Por quê? Porque eu quero te contratar para você ir pelo menos uma vez por semana na porta da minha casa e gritar: quem és tu? O que fazes aqui? Para eu nunca me esquecer que eu sou alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, que eu estou aqui para ser uma bênção, que eu nunca me esqueça disso. Quem é você diante de Jesus?
daqueles que criticam, daqueles que desdenham. Jesus para mim. Eu citei lá no átrio, quarta-feira passada, quando eu fui em Israel em 99, na Via Dolorosa, onde Jesus carregou a cruz, onde Jesus sofreu. Hoje lá é uma rua estreita, cheia de lojas, e os caras vendem produtos de Jesus. Aliás, feliz pela irmã Maria Senhora que está conosco aqui nessa manhã, né? Glória a Deus, lutando contra o câncer, está aqui viva, vencendo para a glória do Senhor. A minha irmã, a pastora Rose, o Paulo está aqui com a gente, né? Obrigado. E entrei numa loja, o cara vendia camisetas, Jesus, Israel, Jesus. Aí eu cheguei e me chamou a atenção, e eu tentei perguntar para ele, aí pedi o auxílio do guia. Escuta, pergunta para ele o que representa esse Jesus para ele. E aí ele perguntou, ele olhou para mim assim: Jesus? Nada. Dinheiro, money, vende camiseta. Muita gente do mundo vem comprar. Para ele, Jesus era um jeito de ganhar a vida. Para mim, eu comprei uma camiseta porque eu queria estampar no peito: Jesus é o meu Senhor, é o meu Deus. Quem é você diante de Jesus? O que ele representa para você? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, se assim você pode, pense nisso. Quem é Jesus para você? Alguém que no domingo você diz glória a Deus, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado esquece que Ele existe. Você tem falado do que Deus fez por você para as outras pessoas, até para que elas conheçam que existe um Deus vivo, mesmo que elas não acreditem. Você tem falado. Você tem convidado pessoas para conhecer o teu Deus, ao menos experimentar. De olhos fechados, pense nisso. Haviam turmas, grupos, pessoas, multidões, que se colocavam diante de Jesus, e alguns julgavam, apontavam, desdenhavam, ameaçavam, tentaram matá-lo. Haviam pessoas que quiseram ou desejaram desacreditá-lo, mas haviam pessoas, e como seus discípulos, dos 12, 11 realmente se converteram, entenderam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é Deus, como João descreveu e lemos há pouco. Antes do mundo existir, Ele já existia. Ele morreu, como outros tantos morreram, mas Ele é o único que ressuscitou, que está vivo, que tem todo o poder nos céus e na terra nas suas mãos, que vive para sempre.